Acho que a ideia de falar de sintomas de Covid, a dificuldade é porque Covid, de fato, pode se manifestar em vários locais do corpo, em vários sistemas, mas ainda o comum é o principal. Beleza. E aí eu queria agrupar os sintomas em 4 grupos aqui, para a gente falar o que é o principal de sintomas do coronavírus. Fechou, bora. O primeiro grupo é sintomas de via aérea superior. Legal. Tá? Aí pode ter rinorreia, pode ter essa ideia de gotejamento posterior, tudo mais. Tá. O segundo grupo é de via aérea inferior, então pode ter tosse, pode evoluir para falta de ar. Pulmão, tá? né? Aí é pulmão. Pulmãozão. O terceiro grupo é gastrointestinal, Tá. que a gente tem relatos de até 20% dos Covids abrindo com diarreia. Tá? E o quarto grupo é uma roubada que eu dei aqui, que é para falar sobre inflamação geral. Tá? O quarto grupo é sistêmico? Sistêmico, tá? Uma coisa meio global. Porque Vamos tentar. Porque eu quero falar de febre, que é comum. Eu quero falar que 30% tem mialgia no momento da entrada. Hiporexia, mal-estar. Exato. Então esses sintomas eles podem se apresentar. Tá. Então esses são os grupos principais para você ter o gatilho para pensar no coronavírus. Fechou. Tá? Então a síndrome gripal, né? No final é isso. Isso. Resumindo é isso, tá? Fred, a maior corte que eu encontrei sobre sintomas de coronavírus foi uma corte do CDC, que eles pegaram 370 mil pessoas para falar sobre os sintomas delas. Tá? É muita gente. É muito. Eles pegaram bastante aqui, né? E eles encontraram que os sintomas principais de coronavírus foi tosse e febre, tá? Os dois chegando próximo de 50%, um pouquinho mais que isso. O que não é muito, né? 50% dos casos, então não tem isso. Exato. Então é difícil você tentar pescar o coronavírus aqui, né? Tá. Deixar passar. Se não tem tosse, não é coronavírus. Se não tem febre, não é coronavírus. Essa frase está errada. Então não tem nenhum sinal que vai me excluir a doença ou incluir a doença. É meio zona isso, né? Exato. Tem uma revisão da Cochrane que foi atualizada agora em fevereiro desse ano e eles viram que não tem nenhum sintoma que com certeza confirma nem exclui e não tem nenhum conjunto de sintomas que consegue com certeza me confirmar ou excluir. Sei, tipo um scorezinho assim, nada disso. Não tem, tá? Então tem que ter o limiar baixo para pensar em coronavírus mesmo. Fechou. Ok? Depois de falar de tosse e febre, que são os sintomas mais presentes, né? Apesar de ter uma boa porcentagem que não tem, eu queria falar um terceiro sintoma, Fred, que não é comum, mas é importantíssimo no Covid. É icônico, né? Icônico. O Covid vai ser lembrado por esse sintoma, que é anosmia, tá? Nossa, clássico de Covid isso, né? Nossa, a última vez que eu tinha ouvido falar de anosmia era na aula de sêmio. Acho que eu passei depois de tudo isso sem falar essa palavra. E, cara, é legal que essa é uma anosmia um pouquinho diferente, né? Porque a gente ouvia até uma queixa dos pacientes sobre anosmia, mas no contexto de congestão nasal, né? O nariz está congesto e acaba não conseguindo sentir o cheiro das coisas direito. Mas aqui no Covid é uma anosmia sem congestão nasal. Isso é muito legal, né? É o nariz seco e a pessoa não conseguindo sentir o cheiro das coisas. E os relatos dos pacientes é que ele do nada não está sentindo cheiro de nada. Ele põe café no nariz, cravo no nariz, tudo e ele não sente nada. Isso, e aí vem aquela duplinha, né? Que o olfato está muito relacionado ao paladar, que pode ter aquela disgeusia, né? Sim. Onde o paciente não sente direito o gosto das coisas. Esse sintoma, Fred, ele é tão importante porque ele é um dos que tem a melhor especificidade para o coronavírus hoje, tá? Quando o paciente tem anosmia, a especificidade para o coronavírus é de 95%, 96%. É muito. Bom, a gente não via anosmia antes, né? Então essa é a ideia. A anosmia é bem marcante, é o que mais grita para coronavírus aqui, mas não é tão comum, tá? Essa revisão do CDC viu que 10% das pessoas tinham anosmia. Tá, não, é bem baixo, mas se tem, deve ser. Essa é a ideia, né? Isso. E um dos motivos de ser baixo também, Fred, é porque as pessoas não sentem direito o cheiro das coisas, tá? Tem um estudo pequeno que eu vi. Elabore. Tem um estudo pequeno de umas 60 pessoas e eles fizeram teste de olfato nos pacientes que tinham coronavírus positivo. Aquele com os cheirinhos recheando cada um deles, tá? Então o que eles descobriram é que 98% dos pacientes tinham algum grau de anosmia, tá? Só que apenas 1/3 deles sabia disso. Tá, então a pessoa não consegue perceber a própria anosmia, né? O olfato é o sentido mais deixado de lá, né? E deixado de lado, né? Infelizmente. Se fosse uma perda de visão aguda, ninguém ia... Acho que ia ser diferente, Eu acho também. Mas então marcar que os 3 sintomas aqui principais são tosse e febre, porque eles são sensíveis, e anosmia, porque ele é específico. E é legal que a anosmia, ela pode vir às vezes só ela, né? Só a anosmia de dia sem mais nada. Pronto, já tem que pensar. Eu queria fazer só uma menção honrosa a alguns sintomas aqui, Fred, que são importantes e a gente não mencionou, tá? Cefaleia e mialgia, até 1/3 dos pacientes podem ter. Então é bastante também para a gente pensar no contexto de pandemia. E é importante a gente falar do sintoma de falta de ar, tá?
Desde as primeiras descrições do coronavírus, lá na China ainda, os primeiros relatos, a gente tinha a história de que era no 7º dia, mais ou menos por ali, que o paciente abria o quadro de falta de ar e que alguns dias depois, 1 a 2 dias depois, começava a já ter padrões de dessaturação, hipoxemia e tudo mais. Então, essa dessaturação não é no começo, né? Isso, ele tende a ser do 7º ao 10º, alguns locais colocando do 5º ao 9º, ali na segunda semana. Mais para o final do que para o começo, né? Exato, tá? Esse é um sintoma bem importante aqui para a gente fechar essa ideia de sintomas, né? Cara, é engraçado que, apesar de ter esses vários sintomas, qualquer doença que parece viral aqui, mialgia, febre, dor no corpo, cefaleia, a gente tem que pensar em Covid hoje em dia, porque a probabilidade pré-teste durante uma pandemia é absurda, né? Isso. Esse paciente está com alguma coisa, tem que pensar, será que esse cara não está com Covid, né? Entendi. Isso é complicado. Entendi, concordo. E feito, acho que falando um pouquinho dos sintomas, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui, né, Fred?